eu tenho uma experiência numa das minhas idas a Contax, né, na volta, eu sentei numa cadeira que todo mundo queria. E eu sabia disso. Se eu fosse hoje, eu ia sentar com todas as pessoas e mostrar um pouquinho de quem eu era. Eu não fiz isso. Então eu passei a ter dentro do time pessoas que não queriam o meu sucesso. E aí, lógico, essa barreira foi vencida. Por quê? Porque de certa forma as pessoas começaram, opa, tá dando resultado. Opa, não é um cara tão ruim. Pintaram pra mim. Opa, esse cara realmente é. E aí o resultado foi convencendo e comovendo e trazendo as pessoas de volta. Mas se eu tivesse feito isso lá atrás... Expectativa e comunicação. Se eu tivesse sentado e falado, cara, então, eu cheguei, mas vamos conversar, vamos entender, seria mais fácil. Então eu costumo dizer que nesse movimento que aconteceu, foi um aprendizado, porque até hoje é motivo de conversa, de falar, putz, se a gente tivesse feito isso lá atrás, a gente desse mesmo grupo, seria mais fácil. Então acho que esse é um movimento que aconteceu que eu faria bem diferente, com um processo de comunicação super transparente, deixando a vaidade um pouquinho de lado aqui também, porque às vezes coloca um pouco de vaidade, tem aquela... Então acho que isso tudo é um processo que eu faria um pouquinho diferente do que eu fiz lá atrás. Teve algum caso desse também que você fala assim, pô, esse aqui foi um bom aprendizado, vamos dizer assim que não foi eu. Alguém já falou isso, tem algum famoso, né? Você nunca perde, ou você ganha ou você aprende, né? São vários, né? A gente fala assim, tudo que a gente é hoje é casca. Né? Quer dizer, a gente ralou, a gente tomou tanta porrada que a gente conseguiu criar a casca que hoje a gente consegue liderar do jeito que a gente lidera hoje. Quando você é novo, você não tem essa casca, você não tem essa experiência. Então, assim, pô, sempre fui um cara que queria ser amigo de todo mundo, né? Que achava que, pô, quanto mais o grupo tá unido, mais você consegue ir pra frente. Então, não conseguia falar não, né, para determinadas coisas. E aí você, acho que é um pouco do ser humano também, a gente acaba postergando algumas coisas. Né? Porra, esse cara, vou acreditar nele, vou apostar nele, tem algumas decisões que eu devia ter tomado muito mais cedo. Você olha assim, você fala, cara, se eu tivesse tomado essa decisão há 3 a 4 meses, 5 meses lá atrás, a gente estaria numa situação totalmente diferente. Mas é casca, não tem jeito, né? Eu participei de um gerenciamento de um crise aéreo. Né? A gente falava, quando a gente vai numa empresa, a gente fala, vamos fazer o planejamento. Imagina um lugar que você não tem planejamento nenhum. Sim. Que você não sabe qual é o seu próximo dia ou qual é a sua próxima hora, e que você tem que tomar decisões rapidamente. Então, esse foi um aprendizado que eu tive. Por quê? Porque sempre fui um cara que, para tomar algumas decisões mais doloridas e mais fortes, eu falava, cara, não, vou dar mais uma chance. E quando você tá numa crise, de fato, você não tem chance. E assim, vamos lá, gente, assim, eu vou dizer assim, eu participei de algumas crises, nós participamos de alguma crise, assim, sem falar a companhia aérea, assim, participou de uma crise de um acidente aéreo. Então, assim, não é crise, nossas crises, enfim, sem entrar em companhias. Mas então, é uma crise. Ali você não tem tempo, né? Ou você toma uma decisão, ou você não toma. Então, isso acaba te criando algumas cascas do tipo, cara, tá vendo? Existe um momento de você tomar a decisão. Perfeito. Sim. E quando você toma a decisão no momento correto, as consequências são boas. E isso é casca, não adianta. Né? Até eu viver aquilo, eu posso falar para você, se eu não tivesse vivido aquilo, talvez eu estaria protelando muitas decisões até hoje. Delegando para cima. E principalmente assim, acho que o recado aqui, você falou muito importante, não postergue decisões que você já sabe. É uma outra coisa assim, não, preciso entender melhor para tomar. Isso é uma coisa. Outra coisa assim, tem muita gente que quer essa decisão que eu já sei. Não, vamos esperar mais um pouquinho. Vai que. Exatamente. Ótimo. Então, essa casca que você tem, né, que você começa a adquirir com o tempo, e não tem jeito. Tem coisa que só o tempo vai te dando essa
esse engajamento. Tem muita gente que fala, pô, cara, não, sou novo, né? Principalmente as novas gerações que a gente vê. Já sei tudo. Já sei tudo, já sei Não como tem casca. tomar E decisão. a gente só aprende. Enquanto a gente faz o seguinte, ó, eu não sei nada, aprendo cada dia, o outro sei tudo. Então, assim, de vez em quando a gente fala, cara, senta na cadeira e rala um pouco, entendeu? Pra aprender que a vida não é dessa forma que... né? A gente que cuida de startups, hoje sou co-founder de uma aceleradora de startup, a gente vê muita gente desistindo de ideias muito boas porque não tem a resiliência suficiente para continuar dentro daquele processo. A gente brinca que a gente gosta mais de camelo do que de unicórnio. Por quê? Porque o camelo tá ali, tá sem água, mas o cara tá lá, tá ralando, tá passando por todas as etapas de amadurecimento que uma empresa, um grande executivo tem que ter. Tá no deserto. Então invertido também, né? Tá invertido que o cara também fica, não, vamos que vai dar certo, cara. Sonho. Assim, perdeu o time. Eu tenho um exemplo bom que o Kine, mais ou menos, foi conselheiro de uma empresa, assim. A gente tem como transformar isso, mas a gente perdeu o time porque passou a pandemia, era um negócio assim, cara, perdeu o time, não adianta não mais vai não, cara, perdeu o time, respira, revê o que você precisa fazer e segue uma nova vida, né?